nada aqui na terra sem antes avisar, sem antes dar o alerta aos teus servos, os profetas. Amém, irmãos? E nós temos a profecia já revelada e escrita, que é a palavra. Mas vamos ler esses textos aqui, eu quero desenvolver com você exatamente esse pensamento. No 3, os irmãos leiam, 3. É o verso 13 que os irmãos estão lendo? É o 13. É o 13 e o 14, amém? Amém. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas é interessante o verso anterior, o verso 13, que diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Deus está falando de qual povo? Fala assim, do povo dele, amém? É o povo de Deus. Ele não está falando de outro povo, ele não está falando, irmãos, olha, de uma outra nação. O texto está claro, está sendo dirigido ao povo de Deus, a nação separada, escolhida por Deus. Mas veja que se você ler o texto, numa interpretação e num olhar natural, parece que Deus é um Deus que só está dizendo para o povo assim: eu vou mandar juízo no meio de vocês. Eu vou trazer a praga para o meio do meu povo. Eu vou trazer a peste, eu vou trazer a seca, e eu vou reter também os céus. Essa é a leitura humana e natural. É por isso que nós devemos ler Bíblia sempre, irmãos, lendo o texto e buscando também o seu contexto. Qual que é o contexto, então, desse texto? O capítulo começa, então, falando da oração que Salomão estava fazendo, consagrando o templo, porque depois de muitos anos, vivendo no tabernáculo, depois de muitos anos, olha, andando de tenda em tenda, de lugar em lugar, agora sim se institui um templo ao Senhor, uma casa, um lugar onde o povo pode adorar, sacrificar e buscar a Deus. Veja, então, o contexto, no começo aqui da fala, está mostrando uma realização, algo muito bom, mas Deus, na sua soberania, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele está dizendo para o povo e dando para o povo uma advertência. Há um ditado nosso, aqui, ditado popular nosso, que diz que quem avisa amigo, amém, gente? Os maridos é que sempre são lembrados desse ditado, né? Porque a esposa avisa muito, né? Meu bem, meu bem. A esposa está sempre lembrando o marido, então quem avisa amigo é. Por que Deus está, irmãos, trazendo junto com a bênção que está sendo dada a Salomão, palavras de bênção, de conforto, de vitória? Porque que vem uma palavra de advertência. Por que Deus está advertindo? É porque Deus conhece o coração humano. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe, irmãos, Deus conhece a corrupção do nosso coração e como nós temos facilidade de substituir as coisas criadas pelo Criador. Como a gente tem a capacidade, muitas vezes, de pegar o que é criado e colocar no lugar de quem criou. Então, o templo era um lugar para adoração,
o templo era um lugar para reunião, o templo era um lugar para o povo buscar e se aproximar de Deus, mas o templo poderia também ser um lugar de desvirtuação, sabe, da maneira que as pessoas também interpretassem. Então veja, o que Deus está dizendo? Olha, vocês agora têm templo, mas vocês não podem se esquecer que tem Deus. É assim que muitos às vezes tocam a vida espiritual. Eles têm igreja, eles participam de uma denominação, irmão, eles seguem o ritual, mas às vezes Deus fica de fora. E eu comecei falando com você hoje sobre distância, sobre andar longe de Deus, sobre andar longe dos caminhos, sobre andar longe da presença. E às vezes o povo, ele se contenta em apenas ter templo, em apenas ter igreja, em apenas fazer parte de um lugar. Há muito tempo atrás, a Igreja Católica lançou um adesivo, porque na visão deles, eles estavam combatendo o crescimento dos evangélicos, porque eles colocavam assim: sou católico graças a Deus. Muito bem. O adesivo não deveria dizer outra coisa? A nossa vaidade é pertencer a uma religião ou pertencer a Deus? Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente começa a valorizar mais estampa, mais credo, mais liturgia. Eu gostava muito de ir ao monte para orar, junto com a igreja. O que me afastou do monte? Porque o monte era um lugar diverso, plural, mas o monte começou a se tornar um lugar, querido, meio que de uma pseudo-idolatria. Qual pseudo-idolatria? Não, aqui revela mais. Não, aqui tem mais poder. Não, essa tenda aqui tem mais milagre. Essa tenda aqui tem mais isso. Irmão, de tal modo que a gente começou a subir para o monte para orar, e ao invés de nós termos irmãos em comunhão, em oração, o que nós tínhamos era divisão. E eu me lembro direitinho que da última vez, praticamente, que a gente esteve no monte para orar, a gente buscou uma cabaninha lá no meio do monte, no escuro, tudo escuro, e a gente reunido ali, chegou uma pessoa e disse: olha, vocês não podem ficar aqui não, porque essa cabana aqui é nossa. Eu disse: irmão, mas você comprou esse terreno? Ele disse: não, mas foi a gente que montou a cabana. Eu falei: glória a Deus, a gente vai usar a cabana, porque o monte não é seu, o terreno não é seu. Ele disse: não, mas vocês não podem ficar aqui. Eu disse: irmão, tanto nós não podemos, quanto você também não pode, irmão. Aí depois daquele dia, disse: Senhor, o Senhor tem nos dado casa, um terreno, um lugar, então nós vamos reunir na igreja mesmo. Mas veja, irmãos, por que eu estou te falando isso? Porque eu não vou ficar disputando espaço de terra em monte, entende, querido? Eu não vou ficar em contenda por templo, eu não vou ficar em contenda por placa, eu não vou ficar em contenda por aquilo que é trivial. Entenda que o nosso coração às vezes se desvia, se afasta, se esfria, irmãos, por coisas que não estão ligadas com Deus, sabe? Mas são coisas do templo, são coisas da liturgia, são coisas do dia a dia, e não é o Senhor. Sabe, existe uma legião de pessoas que estão frias na fé, frias com Deus, sabe por causa do quê? Do templo. É do templo, é das coisas que no templo acontecem pela visão que as pessoas têm do templo. Então, amado, por que da advertência? Porque o Senhor não queria que uma estrutura religiosa se tornasse, olha, mais importante, olha, na vida do povo, do que a presença dele. Amém, irmão? Você ama a presença de Deus? E aí eu quero
falar com você da graça, porque o convite da graça é algo que as pessoas também perguntam muito, né? Se Deus é bom, por que algumas coisas acontecem? Eu queria que você abrisse um texto comigo, Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Eu quero te dar um diagnóstico universal. Isso é universal. E esse diagnóstico mostra o que Paulo está escrevendo aos Romanos e trazendo a consciência dos irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos o que? Carecem da glória. Amém, irmãos? Todos pecaram. Não tem nenhum que não pecou. Então, pare e pense numa condição. Se todos pecaram, todos estão debaixo de juízo. Todos, irmãos, invariavelmente. Então, a pergunta que a gente precisa fazer não é por que só alguns são salvos. A pergunta é por que todos não são condenados? Por que Deus não condena todos se todos pecaram? Fala comigo, por causa da graça. Amém, irmãos? É por causa da graça. É por causa da graça, obrigado, meu querido. É por causa da graça que todos nós, temos a possibilidade de voltarmos para o Senhor, para a presença dEle, e não passarmos pelo juízo que nós merecemos. E aí isso nos fala, querido, de uma postura, sabe? De uma postura de que quando Deus, Ele vai tratar com uma nação, com um povo, olha, com um lugar, a postura de alguém que se volta para Deus, Deus ele é tão gracioso que por conta de uma oração, de um coração, que vai até Ele para interceder, fala comigo, interceder. Irmão, você precisa entender o valor da intercessão na sua família, porque quando existe uma pessoa que se posiciona para isso, essa pessoa, ela é uma condutora da graça para o seu meio, para a sua nação, para a sua pátria, para a sua família, para o seu povo. Veja, por uma única pessoa, Deus poupa cidades e poupa toda uma família, por um dos seus membros. Foi assim com Noé. Olha, Noé, ele foi justo, e sendo justo, ele ouviu, atendeu a Deus, ainda que todo o povo zombava, escarnecia e dizia: Noé, até hoje, nem chuva tem. Como é que você está dizendo que tem dilúvio? Sabe, irmão, às vezes, quando você se posiciona diante de Deus, você é tido, talvez, como o patinho feio da sua família. Mas entenda uma coisa, eu também sempre prego isso daqui. Muitas vezes você é alvo de crítica, mas por causa da sua perseverança, você vira alvo de observação. E depois, por perseverar, além de ser observado, você passa a ser respeitado. E depois de ser respeitado, você passa a ser imitado. Entende, irmão? O valor de um posicionamento. Então, quando Deus prospera, ou quando Deus, Ele traz juízo sobre uma nação, o seu posicionamento faz toda a diferença. Mateus capítulo 5, verso 45 diz: e Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, sobre os justos e os injustos. De tal forma, então, irmãos, que às vezes o que Deus está mandando é para o injusto, mas o justo está ali no meio. E o justo tem, querido, a capacidade, ele tem a prerrogativa de fazer a diferença. E veja, só Noé estava crendo na família dele, mas quem foi poupado? A família dele, sim ou não? Irmão, às vezes é só você na sua família que está crendo. Às vezes é só você na sua família que está buscando. Mas entenda o valor disso, porque isso às vezes vira motivo de divisão dentro das famílias. Ah, o meu marido também tem que buscar. Ô irmão, o bom é que seja
os dois. O bom é que seja toda a família. Mas veja onde entra a graça de Deus. A graça de Deus entra em não salvar só Noé, mas salvar também a sua família. Então eu pergunto para você, esse Deus do Velho Testamento é um Deus de graça? Sim ou não? Sim, ele é um Deus de graça. Ele não é um Deus punitivo, vingador, dizendo, já que o resto não creu, vai todo mundo ao fio da espada. Não, pelo contrário. Deus, ele dá a possibilidade da pessoa crer. Veja, Deus avisou quanto tempo que ia mandar o dilúvio? Muito tempo. Ele avisou. Então, ele não foi o justo de dizer, eu vou eliminar todo mundo. Não, pelo contrário. Ele colocou Noé para fazer uma arca e para anunciar e para pregar. Mas, às vezes, nós não ouvimos. Então, a palavra diz que Deus, ele é o justo juiz, lá em Isaías capítulo 33. E quando Deus exerce, irmão, juízo e justiça sobre um reino, sobre um rei, sobre uma autoridade, entenda uma coisa, não é porque nós temos templo, não é porque a gente frequenta a igreja, que a gente está isento. Eu quero ler um texto com você, que talvez você nunca leu, e talvez você nunca se atentou aqui para ele. Projeta para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 e verso 19. Até o 19. Encontraram aí? Leiam esse texto. É um texto do Novo Testamento. É um texto do apóstolo Pedro. É uma revelação que ele tem. Isso é para eu e você entender uma coisa. Que quando vier juízo sobre o Brasil, quando vier juízo sobre esta nação, sobre as nações da terra, sobre as nações do mundo, entenda uma coisa, que Deus tem um lugar que ele começa primeiro. Amém? Nós não estamos imunes e isentos. Nós só temos uma segurança. Se estamos em Deus, estamos guardados e seguros. Pode ler. Lê no 3. 3. Antes de mudar o texto, começa por onde? Volta aqui. Primeiro conosco. Amém, irmão? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai começar por onde? Por nós. Mas tinha que ser primeiro o Saddam Hussein. Tinha que ser primeiro o fulano. Não vou ficar falando nome aqui não, né? Senão daqui a pouco aparecem uns daqui, do nosso país. Tinha que ser por esses. Mas, querido, preste atenção no que o texto está dizendo. Deus, ele não é injusto. Ele abençoa a casa do justo, ele poupa a casa do justo, mas quando Deus, ele vai fazer juízo, ele vai promover uma faxina aqui na terra, irmão, preste atenção, vai começar pela casa de Deus, vai começar por nós, vai começar, então, por onde Deus, ele tem como seu povo. O texto fala, se o meu povo, é o povo de Deus. E Pedro está aqui mostrando isso. Por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, é chegada a hora. E se primeiro vem por nós. Aí o questionamento dele é assim, olha, se primeiro vem por nós, que estamos em Deus, o que será daqueles que não obedecem o Evangelho? O que será daqueles que estão fora, irmãos da graça? O que será daqueles que estão fora daquilo que Deus, então, está fazendo? Pode ir para o próximo versículo.
Nós estamos agora verso 19. Amém. Confiar a própria vida ao seu fiel Criador e fazer o que, igreja? Praticar o bem. Veja, de novo, o convite da graça nos chama, olha, a vivermos próximos do Senhor. Porque quando vier juízo, pode ter certeza, haverá sinais. Haverá sinais. E quais são os sinais? O texto nos fala, lá no verso 13, de pelo menos 3 deles. Quais são os 3? Céus fechados, praga de gafanhoto e peste. Deixa eu esmiuçar isso daqui para você. Irmãos, por que esse alerta, ele vem nesse sistema? Porque entender hoje o nosso contexto é fácil. A gente precisa ir para o contexto de lá. A comunidade vivia da agricultura. Chuva era importante, terra é importante, tecnologia era pouca. Então, do que as pessoas precisavam mais para viver? Da agricultura. Agricultura e também ali as suas criações. Também da pecuária, muito diversa. Boi, carneiro, ovelha, camelo, etc. De animais ali. Então, você deve pensar que o que Deus está dizendo, observe os sinais de juízo. Então, o juízo é tempo de cerco, é tempo de aperto, é tempo de alinhamento, é tempo onde Deus vai pegando o povo e vai dizendo, olha, espera aí que eu vou alinhar as coisas. E principalmente quando vai havendo muita impiedade e muita opressão. Mas é uma promessa de Deus. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Então, dos céus vinha chuva, irmãos, para regar as plantações, para a vida de sequidão que tinha ali naqueles locais. Mas o juízo de Deus pode incluir seca na terra, como ocorreu ali, profetizado por Elias. E Deus pode cerrar os céus para o seu povo, veja, aí já é o seu povo. Isto é, permitir que o mesmo povo de Deus, em certos momentos, passe por dificuldades. Ou seja, passar por dificuldade, muitas vezes, é uma permissão de Deus para que, em tempos de dificuldade, Deus possa experimentar também o nosso coração. Deus possa experimentar o que está dentro de nós. Você já percebeu que às vezes a gente vai ficando muito amargo? Muito amargo. Agora, qual que é o tempo que você está muito amargo, irmão? Em tempos de abundância ou em tempos de sequidão? O que acontece no tempo de abundância? Eu lembro de um desenho do Pica-Pau, né? Que ele está ali assim, ele está disputando com o Zé Curubu, e o Zé Curubu está disputando lá com ele o prêmio, e toda hora vem na mente do Zé Curubu assim aquele prêmio, e ele diz, viagens, mulheres, carros. Quem se lembra desse episódio? Tem muita gente antiga aqui, hein? Eita, irmãos, eu estou achando que tem alguns aí que não quis se revelar. O senhor nunca assistiu, seu Moacir? Querido, mas olha o que isso denuncia. No tempo da abundância, muitas vezes o nosso coração, ele fica vaidoso, irmãos. Sabe, é lazer, lazer, lazer e lazer. Nós queremos lazer. E lazer é bom, é ou não é, irmão? Eita, eu numa praia uma hora dessa. Ei, de Deus, papai querido. Mas, querido, por que Deus às vezes permite o aperto? É porque essas coisas vão tomando no nosso coração uma proporção que não deveria, uma dimensão que não deveria. Eu conheço aqui, irmãos, inúmeras pessoas,
sabe, que no momento de sequidão, temia, buscava, sabe, buscava a Deus em oração, é de madrugada, é de noite, não falta culto, está na presença de Deus, lê Bíblia, busca a presença de Deus. Mas quando Deus começa a prosperar, viagens, lazer, isso é pecado? De maneira nenhuma. Mas, de novo, olha o alerta. Cuidado para o templo não virar Deus. Cuidado para a construção, irmão, não virar Deus. Cuidado para o seu negócio não virar seu Senhor. Cuidado, irmão, para a sua renda não tornar o seu governo. Cuidado, querido, olha, para a sua posse não tornar o seu Senhor. E isso vai acontecendo. A gente estava com as coisas para arrumar na igreja aqui, a gente tem no mínimo, 4 pessoas aqui na igreja que mexem com isso. Irmãos, eu vou falar para vocês que dificuldade, 2 meses, para conseguir um irmão da casa, daqui de dentro, para vir arranjar um tempo e mexer na casa do Senhor. No templo, não tem tempo, nem para trabalhar, para servir e etc. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses tempos vêm para nós, exatamente para experimentar. E às vezes a gente se rebela ainda quando esse tempo chega. A gente se rebela contra Deus, contra o Senhor. Deus às vezes cerra os céus para experimentar o povo dele. Pastor, mas a gente é povo de Deus, a gente não vive na graça, vive. E é essa graça que não quer que a gente se corrompa. É essa graça que não quer que eu e você se perca. Amém, irmãos? Então, céus fechados, Deus fecha, então, os céus para não chover. E Deus também, Ele faz algo importante. Ele permite uma praga de gafanhotos. A Bíblia tem vários exemplos, mas um enxame, irmãos, de gafanhoto, um ataque de gafanhotos, ele tem cerca de 10 bilhões de insetos. E gafanhoto é um negócio interessante. Ele fica ali, olha, com os ovos na terra, as pessoas não sabem que estão ali, e veja, o tamanho, um gafanhoto, ele pesa no máximo 3,5 gramas. Mas pega isso, irmãos, pega isso, multiplica por 10 bilhões, e cada gafanhoto, ele come no dia o equivalente ao seu peso. É só você multiplicar 10 bi por 3,5. Dá quantas toneladas isso? Ô, irmão, uma lavoura inteira some. Olha, numa investida só, da noite para o dia, é questão de momentos. Tudo que está edificado, plantado ali, vira ruína. Ruína. Mas, olha a dimensão disso, se eu permitir, então, e se eu também ordenar, veja que, mesmo que isso aconteça, Deus, então, Ele está de novo dizendo para o seu povo, tem um porém, mesmo se isso acontecer, o meu povo não está, olha, desprotegido. E Ele diz também a peste. Então, Deus fecha o céu, Deus levanta na terra algo, então também que consome o que está nela, mas aí sobrou ainda o povo e os animais. Aí a palavra diz que Deus permite ainda que haja no meio do povo dele a peste. Então, o que é a peste? São doenças que afligem os animais e que é repassado também para o povo. Veja, é um cerco total, é um cerco total. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. E aí eu me lembro então do que Pedro está escrevendo. Olha, se para nós que temos Deus tem esperança, irmão, por que a gente tem que ter um coração de compaixão? Porque esse é o nível de juízo de que quem não tem Deus
ele passa e experimenta. Ele pode passar e viver. Isso em se falando de coisas naturais. Agora, pensa na sequidão espiritual. Pensa em alguém fora da presença de Deus. Então, quando nós falamos de compaixão, nós estamos falando exatamente desse cenário. Mas o que muda tudo aí, irmãos? Então, a soberania de Deus, o poder de Deus. Porque aí tem um ponto agora de virada. Mesmo se Deus enviar isso, não conseguiu pôr a transparência? Conseguiu pôr? É só para você ir me acompanhando. Passa aí. Não veio? Daqui a pouco Jesus sincroniza aí comigo. Então, irmãos, o que pode alterar esse quadro? O que pode fazer, então, com que esse quadro ele fique diferente? O que pode trazer uma mudança? Fala comigo, uma postura. Irmãos, nós estamos presenciando uma tragédia tão grande durante essa semana, é ou não é? Infelizmente, tem se repetido no nosso estado, aqui, né? Infelizmente, já é o segundo ou terceiro caso no nosso estado que isso acontece. Os filhos viram alvos do pai ou da mãe por conta de pecado do pai e da mãe. O nosso posicionamento tem diferença, irmãos. O nosso posicionamento, ele tem diferença. E ele faz diferença. O que muda aqui, o que vira, então, qual que é o ponto de inflexão dentro dessa passagem? Porque eu te mostrei o cenário devastador, mas eu quero te mostrar o cenário agora de glória. O cenário do coração de Deus, o cenário que Deus espera que você viva. Pode adiantar, Jesus, já falei desse. Já falei também desse. Pode ir mais? Muito bem. Também já falei desse, né? Deus pode enviar. Agora pode ir mais adiante. Aqui. O chamado à identidade. Chamado à identidade. Eu disse que você não é definido pelo que te acontece. Você é definido por 3 palavras. Vou reforçar aqui. Quais são as 3 palavras que te definem? O que você é? O que nós somos? Somos povo de Deus? Então, irmão, a gente vai começar, então, aqui a entender como povo de Deus. Todo aquele cenário é o que Deus quer? Não, fala comigo, não é o que Deus quer. Mas pode acontecer? Pode. É só você olhar para a vida do filho pródigo. É só você olhar para a vida de Pedro. É só você olhar para a vida do próprio Judas. Sabe, é só você olhar para quem se afasta. É aquele que se ausenta, aquele que se retira, é aquele que substitui. Aquela pessoa que pega Deus e coloca num lugar que não pertence a Deus. Porque Deus precisa estar no trono, ele precisa ser primeiro. Então, a alteração do quadro precisa de uma postura. A alteração do quadro precisa de um povo que tem uma identidade. Se o meu povo que se chama pelo meu... O que Deus está anunciando? Que ele tem um povo que não está chamando pelo nome dele. Tem um povo que não está buscando ele. Deus tem um povo, esse povo existe, mas esse povo deixou Deus de lado. Deixou Deus como segunda opção. Deixou Deus como uma opção secundária e não como primeiro. Então, a alteração do quadro depende, irmãos, da nossa reação, da reação do povo de Deus. E veja que essa reação vai atingir tanto a atmosfera espiritual, quanto também natural, na terra. Eu comecei o culto dizendo para você que as pessoas estão parando de beber. Só porque é bonito? Não, porque tem gente, irmão, orando, porque beber é bom, é ou não é?
É ou não é, gente? Fumar é bom, é ou não é? Ah, que bom que eu estou falando com o povo certo. Querido, mas preste atenção, se você ler Provérbios capítulo 31, versos 6 e 7, lá está falando sobre o uso da bebida, tá ou não está? Ele está dizendo lá assim, olha, para quem está enfermo, dá bebida para ele, para que ele cure a sua angústia. E no verso 7 diz, para que ele se esqueça da sua pobreza, da sua miséria. Esse é o texto mais direto que eu já vi na palavra sobre isso. Mas, por que ele está mostrando isso lá? Porque é uma maneira de tirar a aflição daquele que está angustiado. Quando eu digo que é bom, eu digo para você que vicia. Eu lembro direitinho que quando a gente estava passando pelo período de pandemia, minha mãe tinha morrido, a Genesi pegou o Covid, logo depois eu peguei, irmãos, a gente ficou muito transtornado. E eu lembro direitinho, a gente foi numa pneu, ela disse, vocês estão nervosos demais, vocês estão mais com problema de nervo do que de Covid. Ela deu um remedinho para a gente. Irmãos, eu tomei esse remédio uma noite. Que coisa esplendorosa, que coisa... que é isso? Aí aquele dia eu tomei, eu falei, gente, isso é bom demais. Você toma um comprimidinho desse, some do planeta. Você não levanta nem para ir no banheiro, parece que você está assim, olha, vivendo numa outra dimensão. Aí nós tomamos o segundo dia, também esse comprimidinho, que eu não lembro nem o nome. E eu falei, gente, isso é muito bom. Meu Deus. A gente toma isso, a gente não tem problema, a gente não tem dor, você não tem dor de cabelo, não tem preocupação. E eu levantei cedo e falei para ela, falei, não toma isso mais não. Isso é muito bom para ser verdade. Vamos tomar isso mais não. Ficou lá o vidrinho cheinho desse remédio. E eu falei, não, nós vamos dormir mesmo, é na oração, é no... Vai ficar tribuloso para dormir, nós vamos rolar um pouco, mas nós vamos dormir sem isso. Sabe por quê, irmão? Porque é muito bom. É muito fácil. É um caminho muito bom. Então, veja, a maior parte das pessoas que usa algum tipo de entorpecente, aí eu estou dizendo para você, entorpecente pode ser bebida alcoólica, pode ser Ritalina, que é remédio, pode ser Venvance, que também é remédio, e pode ser, estou falando nome aqui, tem gente que nem sabe, depois eu comecei atrás disso. Mas eu estou falando é porque é moda, irmãos, é costume, hoje. Então, tabaco, palheiro, cocaína, maconha, tudo isso entorpece. E sabe o que acontece? Traz um alívio passageiro. Mas lê lá em Provérbios. Você pode ler lá. Para que se esqueçam. Ele vai se esquecer por um tempo, e num tempo muito breve, e ele volta a lembrar. Todo tipo de entorpecente. É bom nesse sentido. Mas, irmão, anota o que eu estou te dizendo. O prazo vai ficando cada vez mais curto, cada vez mais curto. E quanto mais curto é, mais a pessoa passa a ter necessidade, olha, de novo repor. Então, eu não estou falando para você aqui, querido, como puritano. Eu não estou falando aqui para você simplesmente, olha, como religioso. Eu estou falando com você como alguém que dentro da família, olha, teve uma vida completamente destruída por bebida e por droga. Eu tenho um irmão que a vida dele foi completamente devastada e destruída por isso. E é esse ciclo. É com todo mundo? Não. Não é com todo mundo? Não, definitivamente não.
Mas deixa eu dizer para você, irmão, tem uma senha. Você quer que a sua seja a próxima? Basta você estar, olha, no caminho. Qual que é o caminho? Quando eu era jovem, tentaram me dar maconha para usar. Eu disse, eu não vou usar isso, não quero esse negócio. Agora, alguns se tornaram traficantes, viciados por portar. Então, quem é o próximo que está na fila? Ou é quem está com copo, ou é quem está com cigarro, ou é quem está, irmão, com a cartela de comprimido no seu bolso. Basta estar na fila e todo mundo é candidato a se tornar. Entende, querido? Então, fiz esse paralelo aqui, porque eu estou falando para você de posicionamento. Todos nós vamos morrer de alguma coisa, irmãos. Mas eu não quero ser enterrado por cirrose. Amém? Eu não quero ser enterrado porque eu tive câncer de pulmão por ser fumante. Não, que seja por outra coisa. Nem sei do que Deus vai me levar, mas preste atenção. É o seu posicionamento. E aí, irmão, eu quero falar para você aqui, não é só um posicionamento agora, cristão. É como você é identificado. Enquanto você nutrir a ideia de que algumas coisas não têm nada a ver, irmão, isso vai permanecer na nossa vida. Entende? Enquanto eu não estou... O Mauro é diabético, você pode comer açúcar, Mauro? Mas de vez em quando você come? É assim, irmão. Posicionamento. Tem gente que tem gordura no fígado. O que ele mais come? Gordura. Irmão, eu estou falando aqui, é para mostrar para você que posicionamento não tem a ver simplesmente com a sua postura religiosa, mas com aquilo que você decide, então, para a sua vida. E que tem coisas que você gosta, e tem coisas que aparentemente não te faz mal. Mas presta atenção, de repente Deus já está ministrando ao seu coração e dizendo, chegou a hora de parar. Chegou a hora de posicionar, irmãos. É isso. Eu tinha 125 quilos. Eu não tinha mais fígado, eu tinha uma manteiga aqui e o fígado estava lá dentro escondido. Aí a médica disse para mim, olha, ou você perde peso, ou você vai morrer de cirrose hepática. A gordura está comendo o seu fígado todinho. Eu disse, vixe, esse negócio é sério. Meu Deus! Lá vai eu, andar, nadar, correr, fecha a boca, irmão, não faz mais pão de queijo na visita, no nome de Jesus. Pelo amor de Deus, irmão, porque eu quero ter vida mais longa. Você ama a sua família? Amém, irmão. Deus te colocou aqui na terra para você ficar mais tempo com a sua família, amém? Se posicione, irmão, se cuida, no nome de Jesus. Então, a diferença vem do posicionamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então, se posicionar e tiver uma postura, qual a postura, irmãos? A primeira delas, fala comigo, se humilhar. O que é humilhar, irmão? É admitir fragilidade, admitir que eu não posso sem Jesus, eu não posso sem Deus, é aceitar o processo de Deus, é reconhecer, querido, olha, que nós não somos autossuficientes. Escuta, irmão, tem coisa que talvez você está assim, não, eu vou vencer sozinho, eu vou vencer, não, eu vou vencer. Ô irmão, se humilha, se rende. Oi, Samuelzinho, quer pregar, guerreiro? Irmão, se rende. E o segundo passo que ele está dizendo, orar, não é uma reza repetitiva, não é só uma repetição, mas, querido, é comunicar um espírito pronto para promover, então, mudança. É comunicar um espírito que está, olha,
inclinado e preparado. E o terceiro, ele está dizendo, olha, uma ação de fé, buscar a minha face, fala comigo, face é intimidade, presença. Por exemplo, a minha célula, ela é online. Uma coisa que não é permitido na minha célula, ficar com câmera fechada. A gente precisa estar vendo o rosto um do outro, a face um do outro. Irmão, eu não fico em live, em reunião, isso aqui os obreiros já sabem. A reunião online é câmera ligada, face. Eu quero te ver, irmão. Quero ver a sua reação, quero ver a sua expressão. Então, buscar a face, está falando então de buscar proximidade, irmão, de olhar nos olhos, e está falando de uma busca, de dizer que não, Senhor, de fato, eu preciso. E aí, querido, a quarta coisa é metanoia, é permitir que a sua cabeça, de fato, mude de direção. Abandonar os maus. Quais são os maus caminhos? Aí, irmão, você põe o que você entender diante de Deus. Jogar futebol é bom, mas de repente, irmão, já virou um mau caminho para a pessoa. Porque já vira um atrito entre ele e a esposa. Já virou mau caminho. Qual o mau caminho, irmão? Tem tantos maus caminhos, tem tanta coisa que é boa e que se torna mau caminho. Agora, pega isso daqui e eu vou te ajudar a simplificar. O que é um mau caminho? É qualquer decisão, é qualquer relacionamento, é qualquer ato, é qualquer pensamento, é qualquer sentimento que te afasta de Deus. Tudo isso é mau caminho. Porque senão, a gente vai ficar aqui o dia todo dizendo para você, talvez é isso, talvez é aquilo, e eu estou te aplicando palavra. Talvez o mau caminho é aquele irmão que hoje está te fazendo muito bem, super salário. Talvez é mau caminho. Sabe por quê? Porque mudou o coração, porque mudou você diante de Deus, mudou o seu posicionamento. Então, talvez isso seja um mau caminho. Então, querido, muitos estão na igreja, mas não buscam o Senhor. Infelizmente, se contentam em estar em sua casa, às vezes assistir o culto apenas de casa. Isso não é uma crítica a quem acompanha pela internet, mas eles se contentam em seguir a Deus de longe. Tem que buscar o Senhor. E por último, querido, o convite aí da graça é esse, o então de Deus. Qual que é a resposta da graça, então, para mim e para você? O então. Quando nós tivermos essa postura, esse posicionamento, a palavra está dizendo que Deus vai ouvir. Amém? Tem um slide que eu gostaria que você visse. Pode passar aqui. Deus vai ouvir. E quando Deus ouve, Ele rasga uma ficha. Passa o próximo slide, eu vou parar nele, aqui. Depois dele tem mais dois. Mas eu quero que você saia daqui desse culto hoje, entendendo isso. Deus vai perdoar. É a ficha que existe, o registro que existe, irmão, ele não está sendo apagado, ele está sendo rasgado. Amém? Deus não mantém registros contra o seu povo. Deus, ele não mantém. Eu trouxe para você mostrando o cenário de juízo, mostrei para você o cenário da graça, onde Deus espera. Estou mostrando para você o que acontece quando eu e você se posicionam. Quando nós nos posicionarmos.
é isso daqui, ó. Todo registro de dívida que era contra nós, ele está sendo rasgado, ele está sendo tirado, ele está sendo lançado no mar do esquecimento. Fala comigo, isso é graça, isso é perdão. Ô irmão, tem tanta coisa que a gente nem merecia, mas olha o que Deus faz, ele rasga, está anulado. É como se você pegasse o contrato de financiamento que você tem e você fosse lá no banco e as pessoas dissessem assim: olha, acabou, não tem mais dívida, não tem mais dívida, não tem mais céu fechado, não tem mais praga, não tem mais doença, não tem mais peste, não tem mais céu de bronze. Esse é o chamado da graça para nós. Mas veja que a graça, ela se manifesta onde existe um reconhecimento, olha, de pecado, e Deus chama ao arrependimento. Em havendo arrependimento, existe um perdão completo de Deus. Irmãos, e nós já temos isso. O Senhor lá na cruz, ele rasgou o véu de alto a baixo na sua crucificação e nos abriu o caminho para vivermos essa graça. Mas você não pode se posicionar longe dela, você não pode se posicionar afastado dela, porque somente andando próximo do Senhor é que existe uma promessa de que Deus vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Eu quero te convidar a ficar de pé, então, no nome de Jesus, para que nessa manhã, como eu te disse, a bênção que Deus trouxer na sua vida atinge você e toda a sua família. Então, no nome do Senhor Jesus, eu quero que a sua oração hoje seja uma oração por você e também pela sua família. Que você nessa manhã levante um clamor hoje, primeiro, pela sua proximidade com Deus. E se tem coisas que na sua família Deus precisa sarar nesse tempo, talvez é seca que você está vivendo, talvez é um momento de tanto aperto, de tanta angústia, talvez não seja com você, mas seja no meio da sua família. Irmão, você pode clamar, você pode buscar, você pode pedir, e a palavra está dizendo, é uma promessa de Deus, que Deus vai ouvir dos céus, e se tiver pecado, Deus vai perdoar, e Deus vai sarar a nossa terra. Amém? Feche os seus olhos, e eu quero que você ore pela sua descendência, que você ore pela sua casa, que você ore hoje pela sua família. Mas o que Deus quer hoje é aproximar o seu coração com o coração dele. Esse, querido, é o maior convite hoje da graça. E a graça hoje quer alimentar o seu coração com esperança. A graça hoje quer alimentar o seu coração com fé. Porque talvez você pode ter ouvido coisas aqui hoje que te deixou desconfortável, mas entenda que Deus gerou um desconforto para te aproximar dele, para te colocar mais próximo dele. Talvez você ouviu nesta mensagem hoje coisas que te desafiaram, mas meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, é assim que Deus faz. Ele te desafia a estar próximo dele, porque Deus quer, Ele quer, querido, que o seu futuro seja glorioso, o futuro da sua casa, o futuro da sua descendência, da sua família, o futuro da nossa nação, o futuro, querido, de gerações, que nós estamos aqui pregando e orando também por elas. Ah, Senhor, no nome de Jesus, eu oro hoje pelo teu povo, eu oro hoje, meu Deus, pelo teu filho e pela tua filha, Senhor, no nome de Jesus, para que andando mais próximo,
apesar da dificuldade, apesar das suas lutas, se sinta fortalecido, se sinta, meu Deus, hoje amparado, acolhido, se sinta hoje, meu Deus, Pai, verdadeiramente guardado por Ti. Então, Pai, no nome de Jesus, eu chamo a existência hoje, Pai, esse perdão, ó Deus, essa cura, meu